Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Mas muito bem, então hoje, doutor Egnaldo, você falou aí que nós vamos falar da síndrome de borderline, é isso mesmo? Exato, nós vamos fazer o seguinte, pastor, como nós temos bastante novidade, inclusive lá da convenção, um abraço aos convencionais, pastor Willi, todos ali que estão participando, e eu achei muito legal. E é muito bom poder ver essas entradas, né, passando ali notícias da convenção. E aí nós vamos fazer o seguinte, até por conta do horário, tá, pastor? Eu vou começar e depois a gente continua semana que vem, né? A programação sobre a síndrome de borderline, se não der para fazer hoje, porque na semana anterior, lá no dia 5, primeiro programa deste ano, nós falamos sobre a doença autoimune, o cuidado psicológico. E tivemos algumas participações. E eu não posso deixar de falar, né, sobre as participações. Primeiro, que o pastor tinha feito uma pergunta, né, em relação às doenças autoimunes e quais eram as mais comuns. Então eu trouxe aqui, aí lógico, fui rever tudinho e trazer. Lembra que eu falei pro pastor, olha, eu não listei, mas são mais de 100, e as mais comuns que a gente encontra lá, lembrando do tema do dia 5 de janeiro, né? O primeiro tema que foi doença autoimune, aí vimos ali as mais comuns que estão ali, ó, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, tireoide de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, doença de Graves, né? O Graves, né? Que é o nome utilizado, e várias outras que vão sendo citadas. Dentre elas, o pastor tinha até falado sobre a esclerose múltipla, né? Uma das doenças também a gente precisa, tem a doença de Crohn, a cirrose biliar primária. Então, na doença autoimune, tem vários que vão se encontrando, né? Bom, a gente vai sendo estudado, né? E tivemos a colaboração, os nossos colaboradores aí, participantes, né? Tivemos uma irmã que participou aí e ela falou bem sobre a doença autoimune, lembrando, né, daquilo que tínhamos falado. O sistema imunológico, ele produz os anticorpos que deveriam defender o organismo, só que eles se desordenam, né, e atacam as células, né, do tecido, células e tecidos do próprio organismo. Então a doença autoimune, lembrando, é aquela doença que os anticorpos, ao invés de atacar a doença, acaba atacando as células boas, os tecidos do organismo, tá? E aí teve uma outra dessas participações, pastor, que falou sobre a síndrome, que é um nome estranho, né? Síndrome de Sjögren, começa S-J-O, Sjögren, né? E aí eu também, esse nome era um pouco desconhecido, eu fui procurar saber, né? E aí vem aquela questão que essa doença é também uma doença imunológica que ataca o sistema imunológico, né? E a hipótese da causa dela pode estar relacionado ao fator genético e hereditário, hormônios, né, sexuais e as condições ambientais. Porque uma das coisas que a gente sempre tem falado aqui é o que vem, será que é genético ou será que é do ambiente, né? O pastor sempre pergunta. E essa síndrome de Sjögren, ou Sjögren, né? Ela é a única que a gente observa assim, que vai falando diretamente que relacionado mais a fatores genéticos e hereditários, né? A gente observa que sempre fica naquela questão da dúvida. Falamos sobre lúpus e uma outra participação, e essas que eu estou falando sobre participação e não citando o nome, lembrando que aqui no programa do Divan a gente não cita o nome da pessoa, né, que participa. E eu achei muito interessante porque ela trouxe a contribuição que ela tem, o lúpus, ela afirmando, né, que é uma doença emocional, porque ela só descobriu depois de foi diagnosticada depois de passar por um problema familiar de perdas, né? Cuidou de um familiar e aí depois que ela tem essa questão emocional, vem ela veio ter essa doença autoimune, que é o lúpus,
E uma das coisas que ela fala, olha, ela está fazendo tratamento, continua cantando, mudou a voz, olha como que aconteceu, ela cantando de coral, né? Cantando ali na igreja, e ela mudou só qual era ali o naipe da voz dela, né? Saiu de um para o outro por causa da doença, mas ela fala, continuo trabalhando, continuo investindo, não deixo me abater, estou buscando cuidar da saúde, e isso é fundamental. E houve uma pergunta, a pergunta da pessoa que participou foi muito interessante, que ela falou o seguinte, sobre como abordar com os pais da criança ou adolescente que esteja passando por um sofrimento emocional e apresentando distúrbio, ou seja, respondendo aquela pergunta, se você está ali do lado, muitas vezes na igreja você percebe isso, está acontecendo e você não sabe como falar com os pais. E aí eu citei o seguinte, coloquei aqui três passos importantes que a gente precisa observar. Isso lembrando aos amados que estamos, e aos nossos ouvintes, que estamos respondendo a pergunta do primeiro encontro, quando falamos sobre doença autoimune. E a pessoa falou sobre a questão sofrimento emocional. E aí eu coloquei o seguinte, primeira coisa, eu anotei para não esquecer, né? Primeiro, a gente precisa observar o quanto aquela pessoa tem se percebido e tenha coragem ou conhecimento de seu estado e conheça que esteja precisando de ajuda, né? É claro que é uma diferença quando você vê uma criança que está demonstrando um sofrimento, algo que esteja passando ali de uma enfermidade emocional, né? Naquele momento você precisa estar atento, porque nós, pais, às vezes temos dificuldade de perceber. Sim, você está vivendo, acha que é normal e tem muitos que você fica sem jeito de falar porque a pessoa ela pode não aceitar, não gostar. E aí a primeira coisa é observar o seguinte, você está ali perto, o quanto essa pessoa ela está pronta para ouvir, falar, que você está querendo, está de boa vontade querendo ajudar, mas às vezes você acaba sofrendo. Segundo é observar o quanto esses pais estão abertos para tratar isso no mesmo tema, né? Se é uma pessoa adulta, o quanto ela está pronta para ouvir sobre o que você vai falar. Olha, eu tenho percebido que você tem passado por esse momento, você tem estado angustiado, ou então você sabe que tem um diagnóstico da enfermidade e ela não comentou e você quer entrar, então será que ela está pronta para ouvir, para conversar? Se for criança, será que os pais estão abertos para falar sobre o tema? Falar sobre o que está acontecendo ali, né? Porque tem muitos que negam ou não querem aceitar, porque estão fragilizados. E em terceiro, é apresentar aos pais, se for no caso de criança, uma forma curiosa, né? De uma forma curiosa, ou que instigue a curiosidade deles a ponto de pesquisar ou conseguir falar sobre o assunto. Então você vê uma criança, por exemplo, que está fazendo um tratamento de diabetes, e os pais estão ali, é um custo, vai ao médico e às vezes ele não está conseguindo falar, e você está numa comunidade, você está dentro da igreja, você está percebendo, e aí você está sem jeito de conversar com a pessoa. Vai instigando a curiosidade, vai trabalhando isso de forma que você esteja aberto, ela perceba que você esteja aberto e tenha confiança para poder conversar, se abrir, porque uma das coisas, pastor Elber, é que nesses encontros, o próprio grupo da igreja, ele se torna um grupo terapêutico, se você conseguir conversar sobre este assunto. Então, essas foram as nossas participações. Eu mando um abraço a todos que têm ajudado, têm nos abençoado, têm conversado, têm falado do seu momento, dado o seu testemunho, e parabenizar a cada um de vocês que estão ali conosco. E naquela ocasião, também eu já mandei uma mensagem, já falei pessoalmente, a esse eu vou citar o nome, né? A nossa amiga Alessandra Lasman, que mandou um abraço a todos da rede, ela sempre tem estado participando no grupo de oração, nas redes sociais da nossa junta. Possivelmente ela deve estar presente nesse momento também participando do programa ali da sua casa. E aí encerro essas participações da ocasião, pastor Helder. Falei bastante, né? Tranquilo, na bênção. Olha, inclusive para você que está aí ouvindo a gente aqui na Rede 316, você pode mandar aí a tua pergunta, né? Aqui no nosso
11 9 30 03 03 16, tá? E vai mandando a tua pergunta se você tiver alguma dúvida, inclusive sobre o assunto de hoje aí, né? E não só sobre o assunto de hoje, mas também sugestões, né? De repente você tá passando por alguma situação na área emocional, que você tem alguma dúvida e tal, aproveita a oportunidade e manda aqui pro doutor Aguinaldo, e aí ele pode de repente desenvolver o tema que você mandar para ele e desenvolver aqui para ser um programa exclusivo, para que a gente possa se aprofundar mais no assunto, tá bom? Então, 11 9 30 03 03 16, esse é o nosso WhatsApp para você mandar o teu alô, o teu recado aqui na Rede 316, tá bom? Muito bem, então vamos lá, doutor Aguinaldo, vamos para o nosso tema de hoje, que é a síndrome de borderline, que chama, não é isso? Borderline. Borderline. Isso, aquele que está sempre na borda, no limite, ao limítrofe, o transtorno então mental. Tá aí, borderline, muito bem. Então, por favor, nos introduza a este assunto, doutor Aguinaldo. O que seria a síndrome de borderline? Ok, antes de falar o que seria, pastor, só lembrando que alguns temas a gente vem trazendo eles de volta para podermos trabalhar agora como fazer. Antes nós falamos o que era. Então, se lembrar alguns dos nossos ouvintes aí, olhando lá no podcast, vai encontrar que no dia 28, se eu não me engano, pastor, 28 de 10, né, do 28 de outubro de 2021, falamos sobre esse assunto, começamos a falar sobre esse assunto e hoje nós estamos retornando com ele, trazendo para colocarmos também as observações mais aplicativas, né, sobre sinais dele e como fazer, como buscar trabalhar no cotidiano, no dia a dia. E a síndrome de borderline, ele é um transtorno, né? É um transtorno de personalidade, lembrando aos amados, né? Que é um transtorno de personalidade, um transtorno mental grave que tem um padrão, ele tem sua característica da instabilidade, uma estabilidade contínua do humor da pessoa, o comportamento afeta o comportamento, a autoimagem, o funcionamento da pessoa, porque quando a gente trabalha a síndrome de borderline, a gente também lembra e às vezes as pessoas acham que é o mesmo, pode estar junto ou não, tanto é que é separado, depois eu vou falar um pouquinho, no nosso manual do DSM-5, que é um manual americano que vai falar sobre essas enfermidades, vai classificar, né, as questões mentais. E a síndrome de borderline, ela às vezes se parece com a bipolaridade, só que ela tem as suas diferenças, então precisa estar bem atento em relação a isso. E uma das coisas que nos chama a atenção na síndrome de borderline é nessa instabilidade, os sintomas, né, que vai trabalhando essa instabilidade emocional, a sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade, e com isso, pastor Elber, atrapalha, né, prejudica as relações sociais. Então são coisas que a gente precisa estar atento, porque uma outra questão da síndrome de borderline, ela afeta muito, né, eu vou repetir, parece que é junto, ela acaba atingindo a questão da afetividade, né? Então é importante estar atento quando você ver uma pessoa com essa síndrome, ela vai, além de experimentar episódios, né, de raiva, depressão, ansiedade, e são episódios que podem durar, por exemplo, algumas horas, mas ela pode durar dias também, e essas pessoas, elas acabam tendo um conjunto de outros transtornos que podem aparecer também, como nós falamos, distúrbio de humor, ansiedade, as questões alimentares, né? Abuso de substância. Entra nesse transtorno a questão da automutilação, muitos acabam se automutilando, né? Pensamentos suicidas podem surgir, sim, além desses pensamentos e comportamentos também, não é só pensamento, porque você vê algumas pessoas que começam a se autolesionar. Nós já falamos um pouco sobre isso no passado. Então, pode estar junto também. E aí, esse momento, ela pode variar, né? Essa instabilidade com aqueles surtos psicóticos. Então,
vai aquele momento descontrolado que você vê a pessoa extremamente alterada, com a mudança não só do humor, mas da autoimagem, da sua forma de se ver, de se reconhecer no mundo. Então, a síndrome de borderline, ela, às vezes, as pessoas no primeiro momento se confundem, falam, ela pode ser a questão da bipolaridade, aquela mudança do humor, mas você vai investigando e vai observando que tem algumas diferenças que precisam ser cuidadas. Por isso que é importante a pessoa não só buscar as redes sociais e olhar, ela tem que buscar o diagnóstico, ela vai buscar a questão clínica, vai buscar terapia, que vai ser encaminhado para psiquiatra, psiquiatria, psicoterapia também. Ok, pastor? Muito bem, legal. E então, você já deu aí uma palhinha dizendo que o que causa a síndrome são alguns excessos de algumas coisas, né? Então, ou seja, para evitar, né? Basta eu ser uma pessoa equilibrada em algumas atitudes ou seja, não só equilibrada, né? Mas também, pelo que o senhor falou também, sensata, né? Porque o senhor falou também uso acho que uso de entorpecente, né? Enfim, algumas coisas nesse sentido, que é o que uma das causas dessa síndrome, doutor Aguinaldo. Então, a gente precisa observar, pastor, porque esta é uma síndrome, por exemplo, que tem pessoas que a gente já ouviu falar que a gente cita, né? A pessoa não tem personalidade, ou seja, ela não sabe quem ela é direito ou o que ela Sim. quer. A pessoa que tem a síndrome de borderline, ela pode estar vivenciando e ela vivencia algum desses momentos também. Então, não só o uso de substância. Vou dizer que o uso de substância pode ser uma consequência na tentativa de automutilar-se ou tirar aquela dor, e ela pode usar substância, que é uma tentativa também de atacar a própria vida, né? Atentar-se contra a própria vida. E a gente vai falar sobre a questão disso, que o autoextermínio. Mas olha só, alguns sinais que vão perceber isso daí, que a gente vai percebendo, tem pessoas que têm assim um medo real ou imaginário, né? Ela tem aquele esforço muito grande para evitar, por exemplo, abandono. Tem pessoas que elas têm um medo muito grande de ser abandonadas, né? Ou já passaram por isso dentro de casa, já pode ter acontecido, né? De viver um momento de abandono e ela tem medo de deixar de ser amada, por exemplo, né? E ela começa a desenvolver essa síndrome, esse transtorno mental, que é um transtorno mental grave, né? O medo de perder, né? Aquela pessoa que ela gosta, o medo de se sentir sozinha, rejeitada. Isso são um dos sintomas, né? A gente vai incluindo sinais, né? Um dos sinais dentre os principais. Então, as relações acabam sendo intensas e ao mesmo tempo instáveis. Isso pode ser com o familiar, pode ser com amigos ou parentes, os entes queridos, né? E às vezes ela está tão próxima, né? E essa variação é onde a gente vê essa questão dessa variação, que ela, ao mesmo tempo ela pode estar muito próxima, aquele amor intenso, né? Aquela história que a gente fala assim, ou ama ou odeia, né? Ou, né, a gente vai observando, e às vezes tem pessoas que você não consegue entender, a gente fala aquela pessoa que tem que ser só ela, né? Então aquele amor, aquela idealização, né? Demais, ou então de repente ela desvaloriza, ela tá com ódio da pessoa que não quer de jeito nenhum essa impulsividade. Então ela precisa estar atenta em relação a isso. Por que vem acontecendo isso? Num tempo já longo, né? Passou lá de 6 meses, 12 meses, então ao mesmo tempo ela admira a pessoa e ela tem um descaso pela pessoa, muda de um lado para o outro, parece bipolar, né? Mas você observa que o humor dela está gerando em torno de um afeto, em torno de querer ser aceito e não também querer aquela outra pessoa. A autoimagem, ela fica distorcida, né? Ela é instável em relação a si mesmo, tem a baixa autoestima,
Olha que nós já falamos sobre baixa autoestima, olha, pode estar também nesse transtorno. Então ela tem uma autoimagem distorcida. Quem é ela? E geralmente no setting terapêutico, pastor, a gente chega para a pessoa e pergunta: quem é fulano, né? Quem é essa pessoa, né? E quem é? A gente cita o nome, está conversando com ela, e onde está essa pessoa? Né? Às vezes ela está perdida dentro dela mesma e ela não sabe quem ela é, né? Então, dentro desses comportamentos impulsivos, muitas vezes eles podem se tornar perigosos, né? Porque ela começa a ter até gastar compulsivamente, pode estar nesse meio da síndrome de borderline também, né? Ela vai buscando alguns comportamentos que vão gastar compulsivamente, como nós falamos, de abusar de substâncias tipo álcool e drogas, né? Conduzir de forma imprudente e até as compulsões. Então, a realidade, quando a gente começa a observar, tem inúmeras questões, e por isso que precisa ir sendo investigada tanto na questão na questão médica, né, psiquiátrica, e também na questão emocional, para a pessoa poder se dar conta, poder falar sobre isso, falar do comportamento, às vezes, de autoextermínio, que é o comportamento suicida, que pode ser recorrente ou só as ameaças, né? Por isso que a gente sempre fala com alguém falou para você: eu não estou valendo nada, eu quero acabar minha vida, não quero, você não já vai dar o diagnóstico para ele, mas você vai observar, olha, o que está acontecendo? Vamos trabalhar, vamos ver qual é o momento que ele está vivendo. E a pessoa com a síndrome de borderline, ela leva muito tempo, né? Ela pode sofrer, igual falou, uma crise que pode ser questão de horas, mas ela pode estar levando dias, e ela está totalmente fora, como o pastor fala, fora da caixinha aí, né? Ela já, a autoimagem dela, ela não é quem ela é, já é outra pessoa, já se acha outra pessoa, quer ser outra pessoa. Então, são alguns sentimentos, até a própria solidão. Então, ela gasta muita energia sobre isso, pastor. Muito bem. Doutor Aguinaldo, e assim, que nível que a gente, a pessoa ela tem que chegar, vamos dizer assim, né? Desses extremos e tal, que nível que ela tem que chegar para ela poder ser diagnosticada como a síndrome de borderline? Porque assim, eu acredito também que tem pessoas que têm algumas crises, né? Ou tiveram crises, né? 1, 2 crises e tal. Eu já não posso dizer que eu tenho a síndrome, não é isso? Eu acho que tem que ter uma série, uma sequência e tal, não é isso? Então, pastor, a gente vai por isso que eu estava falando do DSM-5, que é um manual de diagnóstico americano, e a gente usa muito aqui no Brasil, a gente usa o que a OMS preparou junto com todos os especialistas, que é o CID, o manual da CID, que é a classificação de doenças, né? E aí a gente começa a trabalhar isso. Às vezes a pessoa pega lá no medicamento, no diagnóstico dele, vai fazer o exame e fala, e a gente encontra muitas pessoas que já têm um transtorno mental, que ela mesmo já fala, eu tenho a CID tal. Por exemplo, a gente vai trabalhar sobre transtornos depressivos, e um deles é a distimia. É um transtorno depressivo que tem um F, se eu não me engano, 34.1, depois eu confirmo, e a gente vai trabalhando isso. Então, quando o pastor pergunta que nível, a gente começa o nível do sofrimento, a gente observa se a pessoa, ela rompeu com a realidade, ou seja, ela entrou nesse distúrbio dela, em que ela está sofrendo, né? Não só o sofrimento, mas ela tem, eu falei há pouco o nome aqui ali da depressão, né? Mas ela acaba entrando num surto psicótico. De repente ela está no surto psicótico, que demora algumas horas ou demora bastante tempo. Nesse surto psicótico ela pode ser agressiva, e ela não se reconhece ou não reconhece a outra. Não significa que ela é borderline, mas a gente vai começar, e por isso que esses diagnósticos precisam passar pela psiquiatria, e a gente vai primeiramente, como já falamos, vai ao médico, o médico encaminha o psiquiatra, vai fazendo todos os exames e começa uma bateria de exames. Uma das coisas é o tempo, né? Ele é importante. Quando o pastor pergunta assim, qual é o momento eu posso ter tido um surto, mas que esse surto já vem de alguns indícios há muito tempo. E aí é onde você vai trabalhar
e vai conversar. E quando a gente encontra, a gente faz os congressos, a gente vai trabalhando com os especialistas, a gente vai observando que até para nós mesmos, muitas vezes, se você não começar a trabalhar toda uma sequência de teste para saber, a gente às vezes fica meio na dúvida, porque tem surtos, tem transtornos que eles vão aparecer alguns sintomas em vários outros. Até fechar um diagnóstico é necessário que esteja sendo acompanhado. Então, por exemplo, passou de 6 meses, 1 ano, 2 anos, como é que está? Isso está sendo recorrente? Como é que aconteceu? Porque o surto você percebe mais fácil, né? Quando a pessoa entra em surto. E é diferente justamente isso daí, porque quando são episódios de raiva. Eu falei, por exemplo, perda de familiar, medo que a pessoa tem, e a gente sabe também que tem muitas outras pessoas que passaram pela mesma coisa, pela mesma circunstância, foram abandonados, perderam entes queridos e não desenvolveram o surto, entendeu? E por isso fica aquela dúvida, assim, é um pouco da genético, e teve na família alguns que estiveram, a gente já pergunta já logo, faz aquela anamnese e procura saber sobre a família, quantos casos parecidos que já aconteceram. Então tudo isso é importante para poder se fechar. Lembra que eu falei um tempo atrás, assim, nós não nos preocupamos com o rótulo, né? A pessoa chega e fala assim, eu tenho um F de X, né? Eu tenho um F, fala o número lá que é de um transtorno. Ok, mas como que está sendo tratado? O que está sendo acompanhado? O que você já teve de ganho em que você está trabalhando? Uma pessoa que tem uma instabilidade emocional e a questão dela é porque ela não se reconhece, ela não está conseguindo, ela não está sabendo quem é ela mesma, né? Como nós falamos, ela parece que não tem, leigamente os outros vão falar, parece que não tem personalidade. Então a gente vai trabalhar para que ela comece a ter características, conhecer quem é ela, quem é essa pessoa no mundo. Isso é na psicoterapia. Mas ela também possivelmente esteja sendo e precisa estar sendo acompanhado, dependendo do grau dela, do que se aconteceu esse surto, ela precisa estar sendo acompanhada por um psiquiatra, precisa estar sendo tomando os antipsicóticos para não acontecer os surtos novamente. Muito bem, o senhor falou algo bem interessante, que era a minha próxima pergunta. Eu queria que o senhor se aprofundasse mais sobre isso. Qual não sei se o senhor também vai saber me responder assim, né? Mas qual a probabilidade, né, de, por exemplo, alguém que teve isso na minha geração, né, na minha geração antecedente a mim, claro, e aí eu também possa vir desenvolver, tem uma probabilidade, tem uma estatística aí e tal, ou não? Ou isso é? Olha, em questões genéticas, quando a gente, perdão, pastor, em questões genéticas, quando a gente vai olhando, assim, há estudos, há questões que foram pesquisadas. Então, por exemplo, a síndrome de borderline cerca de 5 vezes mais provável de ocorrer em uma pessoa que tiver na família ou alguém próximo que teve essa síndrome, né? Parentes, biológico de primeiro grau. Então, a pessoa teve esse transtorno, na família teve, alguém que teve lá, então ela assim, tem 5 vezes mais probabilidade do que um que nunca teve. Pode acontecer, né? E isso pode já ter mudado de quando foi feito. Por exemplo, a gente vai fazendo as pesquisas. A questão toda é observar, teve na família, então a probabilidade, então vamos investigar. É igual aquela pessoa que vai ao cardiologista porque na família teve alguém que infartou. Então faz todo aquele exame e começa já a se prevenir, né? Mas uma das coisas, eu creio que o pastor possivelmente deve perguntar, mas já vamos adiantando, é que assim, como é que eu vou saber? Então eu já posso ir prevenindo. Muitas vezes nessa questão, a gente não, e principalmente na questão dos transtornos mentais, se observarmos, se não for algo bem de um surto que tenha acontecido, geralmente não se fala muito na família, fica um pouco escondido, parece que tem assim um certo temor, uma vergonha de falar que alguém na família teve um problema mental, né? Então a gente fala, não, já tive uma angústia, já fiquei triste. Tem sim, tem pessoas que passam por isso, mas precisamos estar atentos quando isso está persistente, a pessoa já entrou em surto,
Porque vamos pensar aqui, o que acontece quando a pessoa entra em surto, independente se seja bipolaridade, síndrome de borderline, se seja esquizofrenia, a pessoa entrou num surto psicótico. Primeiro momento se leva para consulta. Vai ao médico, vai se estabilizar, ali é diagnosticado, ou pelo menos o neurologista ou o especialista que atende ali encaminha para um psiquiatra, e a família começa aquela busca do tratamento, né? E talvez a família não tenha nem percebido que já vinha acontecendo algumas coisas, alguns sinais já estavam sendo dados, a gente não percebe mesmo. Então, não, por isso que a gente fala assim, não se culpe, né? Você só não teve, você estava tão próximo que você não percebeu. Aí essa pessoa depois é encaminhada para um psiquiatra, o psiquiatra ele vai falar, é bom que se tome os antipsicóticos, tome a medicação que ele passa, mas é importante que você trabalhe terapeuticamente, ou na psicoterapia, vá procurar um psicólogo, vá conversar sobre isso. Porque na parte orgânica, a medicação vai fazer o efeito, mas na parte mental, nos pensamentos, ou como a pessoa se vê no mundo, ela precisa começar a falar sobre isso, e ela precisa se ouvir, e ela precisa ver sobre o que está acontecendo. Então, é importante trabalhar isso, porque tem pessoas que passaram por experiência traumática, por exemplo, como abuso e abandono, isso na infância ou na adolescência, e foram expostas a tudo isso, não tiveram o problema da síndrome de borderline, né? Outros podem ter. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Muito bem. Doutor Ignaldo, já está até meio que respondendo aqui, mas chegou uma pergunta aqui pra gente. A primeira é o seguinte: a pessoa ela tá sugerindo aqui, depois ela vai, depois a gente vai estar mandando para você, mas aí você já vai saber o que é o assunto, não tem a ver com o nosso assunto, mas ela também fez uma pergunta a respeito do assunto de hoje. A sugestão dela para um próximo assunto, no caso, ela tá falando sobre perdão, né? Ela tá falando assim, eu gostaria de sugerir uma situação, mas não sei como pode ser denominada. Aí ela diz assim, ela botou, né, um texto: perdoei, mas não consigo ter compaixão pela pessoa. Preciso, mas não consigo. Né? Esse é um tema para ser abordado futuramente, doutor Ignaldo. E inclusive ela até botou aqui, já vindo agora para o lado espiritual, ela falou assim: o que há de erro ou pecado nisso? Né? E a pergunta dela para o assunto de hoje é assim: pastor, como fazer para ajudar a pessoa, no caso, que tenha a borderline, né? Assim, para ajudar no dia a dia, né? Suponhamos que tenhamos um familiar em casa, ou um colega de trabalho, né? Ela está aqui dizendo. E também a outra pergunta dela, que você já até meio que respondeu aí, é se borderline pode ter origem hereditária. A genética pode também afetar, a questão, né, de quem já passou na família pode ter sim, igual eu falei, 5 vezes mais pode acontecer. Não significa, e vamos lembrar, que toda vez que a gente fala sobre a questão genética, não é fechado e diz, olha, é só genético, né? Mas o ambiente, as circunstâncias podem acontecer e a pessoa já tem uma probabilidade de que isso venha a ter esse sofrimento. Como também outras pessoas que já levaram tanta pancada da vida, vamos dizer assim, no popular, né? Passaram por abusos, passaram por perdas, perderam um ente querido e, no entanto, não tiveram. E vamos lembrar, quando nós falamos da síndrome de borderline, além dessa questão da estabilidade, a pessoa, primeiro, ela às vezes não consegue, dentre muitos sinais, ela às vezes não consegue definir ela mesma, né? E já repetindo, e aí outras são as perdas, as questões emocionais. Então, o que fazer para ajudar é estar ali presente e poder conversar e ajudar essa pessoa, caso perceba que é um sofrimento emocional persistente, que encaminhe essa pessoa para que ela possa ir para uma terapia. Por que a gente fala sempre da terapia? E no meu caso, como psicólogo, vou sempre falar mesmo, né? Porque vamos olhar as vantagens. Eu creio que nós já fizemos um programa falando sobre isso ou não, ou foi rapidamente, eu vou repetir. Quando você está conversando com alguém que você conhece, e aí entra aquela questão, pastor Elber, que a gente não pode atender familiar.
porque você conhece a pessoa, você tem um vínculo afetivo com a pessoa, e aí quando você fala alguma coisa ou pergunta, ela vai pensar logo porque você conhece muito bem ela. E aí você está fazendo isso por causa daquilo. Você está perguntando assim porque você sabe que eu fiz aquilo outro. Quando você vai para um setting terapêutico, primeiro detalhe, não há julgamento. Ali no setting terapêutico a pessoa vai estar aberta para falar, porque ali você não vai conversar sobre você fez certo ou errado. Aí entra na questão que a nosso ouvinte falou sobre assim, onde há o pecado, né? Ali no setting terapêutico a gente não vai falar sobre o pecado, mas o que é aquele sentimento, o que é aquilo que a pessoa está passando, está trazendo de sofrimento emocional, tá? Quando falou aqui sobre o que fazer, como fazer, primeiro, se a pessoa estiver em surto, primeiro detalhe, a pessoa, porque às vezes a gente só dá conta quando a pessoa entra em surto, né? E a pessoa está com um humor muito eufórico, ela está agressiva às vezes, ela está verborrágica, falando demais, estou falando aqui bastante também, mas não nesse caso, né? Mas do surto dela. O que você vai fazer? Encaminhar, procurar ajuda profissional, que muitas vezes ela precisa ir ali, vai ser encaminhada primeiro detalhe que a gente procura o médico, né? Você leva numa UPA, numa clínica, ou seja, no atendimento de emergência, eles vão perceber e vão passar daquele momento um estabilizante de humor, vai procurar trabalhar e vai encaminhar, olha, procure ajuda profissional, procure um psiquiatra. Quando ele chegar no psiquiatra, o psiquiatra vai conversar e vai perceber o que está acontecendo, vai começar a trabalhar com os antidepressivos ou estabilizantes, né? Vai trabalhar o que foi indicado. A partir daí ele vai falar, você precisa conversar sobre isso, você precisa jogar para fora, você precisa colocar e se conhecer, que é o tratamento terapêutico, o tratamento com um psicólogo ali no setting terapêutico. Então as melhores formas para você trabalhar é justamente isso, porque aquela pessoa que está do seu lado, às vezes ela não quer falar na frente dos outros, ou às vezes ela começa a falar que ela está tão vivendo um transtorno tão forte que ela começa a falar direto ali e não para, e você não sabe para onde a pessoa está indo, você não consegue entender. Então, primeiro detalhe, procurar tratamento. Se você está perto e perceber, ajude essa pessoa a procurar um tratamento. Sem que ela se sinta agredida também, pastor, né? Porque você falar para ela, você tem que procurar um psicólogo, ela vai falar, você está me chamando de maluco, né? Você vai começar, você está percebendo, olha, você está ouvindo, mas você não acha que você precisaria procurar uma ajuda especializada? Você quer que eu vá com você? Vamos trabalhar isso daí, né? Porque ela vai aprender a controlar tanto as suas emoções que se extrapolam, né, para uma euforia muito grande, ou aquelas emoções negativas e enfrentar aqueles momentos difíceis de estresse, de angústia, de dor. Muito bem. Doutor Aguinaldo, assim, o que nós poderíamos identificar como o primeiro sintoma desta síndrome que pudéssemos assim nos preocupar, né? Pudesse nos trazer uma certa preocupação? O que seria como sintoma, o principal sintoma dessa síndrome? Olha, quer ver uma questão, parece que não, se você perguntar, talvez ninguém vai falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, alguns sinais do dia a dia, a pessoa fica muito irritada e angustiada por aquelas separações de férias, por exemplo. Você me abandonou, e essa é uma fala, né? A pessoa sai de férias, aí você quer descansar, você desliga o seu celular, ou você coloca no modo avião, você dá um jeito para poder sumir das redes sociais, e o outro que está tão próximo, que é tão próximo de você, começa a ficar com raiva de você porque você se sentiu abandonado, né? Você saiu para descansar, você vai, mas podia me responder, podia falar comigo, né? Você trabalhou, você está em viagem de negócio, você não pôde falar. Então, aquelas mudanças que acontecem repentino, ou a pessoa fica irritadíssima porque teve que vivenciar isso, ou então fica aborrecida com outro, com a pessoa que está ali, que teve que sair, que teve que estar distante. Então, ela fica, essa mudança, lembra que eu falei da mudança de humor, né? Ela pode virar uma raiva assim muito rápida, né? Tem a pessoa que, por exemplo, você está olhando para ela, você está distraído, já viu aquela pessoa, né? Talvez não tenha acontecido com o pastor, né?
Mas às vezes você está com aquele olhar parado, neutro, sem problema nenhum, e a pessoa vira e fala para você: o que foi que você está me encarando? O que está acontecendo? Achando que ela está no transtorno, e aí ela vem te agredir porque você está olhando para ela. E aí você vai falar assim: não tô olhando, nem olhei, nem te reparei para você. Aí pronto, aí tem outra briga, né? Então assim, ela começa a achar que você, aquela síndrome persecutória, acha que você está fazendo alguma coisa contra ela, ou pensando, né? Então a gente observa justamente isso, né? Essa pessoa que sabe, quando ela sabe que já foi diagnosticada com um transtorno, por exemplo, ela vivencia isso, muitas vezes ela tem medo de perder o controle e acaba perdendo o controle das situações, né? Aquelas raivas irracionais que você não consegue, se estressa muito fácil, né? Então, assim, são algumas coisas que é diferente daquele normal, e você vai perceber, pastor, né? Geralmente quem está muito do lado, muito próximo, começa a perceber que não é algo assim que aconteceu de ela ter se aborrecido por algum pequeno detalhe. Aquilo é constante, vai se repetindo muitas vezes, e você fala: essa pessoa sempre tem um comportamento negativo, sempre tem essa questão de achar que a gente tá contra ela, que se olha para ela briga com a gente, não pode nem olhar para ela. Tem aqueles: mas não olha não, porque se olhar ela vai brigar com você. Ela já está em surto, você é do cotidiano. E essa pessoa às vezes também não percebeu, né? Ela tem medo de perder o afeto, medo de perder o outro, né? Luta para não acontecer isso, mas também aborrece e quer abandonar também de uma vez e quer brigar. Então são coisas que a gente vai percebendo. E se for, vamos lembrar, se isso estiver acontecendo muitas vezes, corriqueiramente, não é algo esporádico, que aconteceu que a pessoa fala: olha, me desculpa, eu estava meio estressado ali e passou. Não, é algo assim que você vê que vai se repetindo. E aí a pergunta que a gente faz: quanto tempo que você tem vivenciado isso, que você tem sentido isso? Eu tenho medo, por exemplo, de perder alguém, o abandono. Quanto tempo? Já tenho me sentido abandonado sozinho há muito tempo. Eu prefiro, e aí quando eu falei daquela questão da automutilação, da dor, ela fala: eu prefiro sentir essa dor, se belisca, né? Se machuca, é melhor sentir a dor na pele do que ficar sentindo essa dor que eu estou sentindo dentro do peito, esse vazio, essa angústia. A pessoa chega a falar isso. Então, você está vendo que ela precisa estar conversando sobre isso, e ela precisa estar sendo cuidada. E esse é o motivo também de estar usando medicamento, por causa das ideações suicidas. Às vezes fica querendo tentar contra a própria vida por causa da dor emocional, e ela não fala, né? São algumas coisas aí. Ok, pastor? Maravilha. Doutor Ignaldo, existe assim um extremo, ou seja, como é que eu posso dizer, um pico máximo desta síndrome? Quando é que isso pode inclusive causar a morte de alguém? Você acha que o corpo pode entrar em colapso por conta dessa síndrome? Ela põe o corpo em colapso, igual falou, a questão suicida, né? A ideação suicida, ela está presente não só na síndrome de borderline, tem em outras também, mas uma delas é isso por causa do vazio. Ela se sente inútil, ela não tem, né? Ela olha quem é ela vive a vida do outro, vamos dizer assim. Ela repete o que o outro, ela quer ter esse afeto, ela quer o outro ali presente, e quando ela não vê isso daí, essa questão afetiva, que é uma delas também, né? Dentre outras questões, mas quando ela se sente abandonada afetivamente, ela pode também se sentir vazia, sozinha, e perder o sentido da vida. E o que a gente faz é trabalhar isso para que volte esse sentido da vida. A pessoa, ela é uma pessoa, e ela precisa estar se cuidando, né? Vendo quem ela é, participar de trabalhar com outras pessoas, trabalhar com né, pessoas que também em grupos de terapia, vivenciar e poder falar sobre isso, né? Muito bem, nós estamos ao vivo com o Dr. Ignaldo Pinheiro aqui no Divã da Rede 316, que acontece toda quinta-feira aqui na rede. Agora são 11h20. Dr. Ignaldo, a gente conclui como é que a gente faz? São 11h20. A gente faz o seguinte, a gente conclui. Como é que tá a tua agenda aí?
A gente para por aqui, tá? Semana que vem eu vou terminando, entendeu? A gente tá falando sobre como ajudar, né? Por exemplo, ajudar uma pessoa, você precisa se informar também sobre a questão, quando você sabe. Às vezes a gente não sabe que a pessoa tem a síndrome, né? Então é importante a gente trabalhar isso daí, procurar, depois que você sabe que foi diagnosticado, a pessoa chega e fala, parece que é um troféu, eu tenho F tal, né? E aí, quando a gente vai falando, porque são a forma que quando você vai chegar ao médico, ele vai olhar e já vai pesquisar, ele já sabe que tem aquele tipo de transtorno, ele vai trabalhar para poder ajudar. Então, assim, como poder ajudar? Então, semana que vem a gente continua a partir desse momento, como é que você pode ajudar uma pessoa, lembrando que você, para ajudar, precisa também buscar conhecer para saber como que está próximo de lá, e de repente até a gente mesmo precisa fazer uma terapia, a pessoa procurar trabalhar isso daí. Aí a gente termina essa parte e continua a partir da semana que vem trabalhando, né, questão dos transtornos depressivos, tá? Então, por que nós vamos fazer isso? Aí eu vou falar um pouco sobre o DSM-5 e sobre a CID, a classificação, que o DSM-5 é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, 5ª edição, tá? Que é da Associação Americana de Psiquiatria, e o CID também, que é a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que a gente usa para trabalhar a questão dos transtornos. Aí falaremos do transtorno depressivo, o que nós vamos fazer e a linha que vamos estar seguindo, juntamente com as sugestões, trazendo os nossos ouvintes, trazendo sugestões, a gente vai trabalhar tudo isso. Vou tentar buscar de uma forma mais prática o que a gente pode olhar, o que está acontecendo, né, e poder vivenciar, ajudando os nossos ouvintes, lembrando que esse programa aqui é apenas para alertar, para ajudar. De repente você viu alguém que está nessa situação, não é fazer igual muitas vezes, pastor, quando a gente está estudando e começa a olhar todos os transtornos, a gente se identifica em quase todos. Começa a olhar, você começa a estudar, fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, lá fulano tem aquilo, meu familiar parece que tem. Não, por isso que a gente vai falando da questão do rótulo, você tem que buscar um tratamento especializado, poder se cuidar, para poder ajudar outros também. Então é cuidar de você e também cuidar daquele que está à sua volta. Ok, pastor? Muito bem, tá certo então. Então, quinta-feira que vem, doutor Aguinaldo Pinheiro vai estar de volta com a gente, permitindo Deus, a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do nosso No Divã da Rede. Doutor Aguinaldo, mais uma vez, obrigado então, querido, pela tua participação, obrigado aí pela essa parceria, que Deus continue te abençoando, e quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos de novo aqui na Rede. Quinta-feira, se Deus quiser, pastor, eu que agradeço. E hoje, sim, top demais, né? A gente trabalhar com o pessoal que tá lá no Recife. Um abraço aos nossos convencionais aí, toda a equipe da Rede 316, pastor Pedro Moura. E olha, se eu não puder ir lá e o pastor for lá no Pedro Moura, congela a muqueca e traz pra mim, eu vou querer também. Tá bom, tá certo então. Forte abraço, bom, pastor. Valeu, queridão, obrigado, viu? Bom fim de semana aí, valeu. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.